Olá, meus irmãos. É maravilhoso poder estar aqui dividindo a palavra de Deus. Hoje eu quero tratar de um tema tanto delicado, mas é um tema que a gente não consegue fugir dele, né? Há muitas pessoas falando a respeito disso. Provavelmente é um assunto que está até se tornando, eu diria que comum, no meio de uma vizinhança, no meio de uma família até mesmo. Cada vez mais cresce o número de pessoas que estão tendo que lidar com a morte. E a pergunta é, como é que nós podemos lidar com a morte? Como é que a Bíblia nos ensina a lidar com esse assunto? E eu já quero começar essa palavra, essa meditação, já trazendo uma resposta logo de cara. Para que a resposta já seja dada e depois a gente esteja desenvolvendo essa resposta melhor. Mas qual é a resposta bíblica para nós? E que nós precisamos nos lembrar dela e estar falando para todas as pessoas. É que a morte já foi vencida. É que a morte já foi destruída. Essa é a boa notícia que salta da palavra de Deus. A morte foi vencida e nós, como cristãos, não podemos ter a mesma visão de morte que as pessoas estão tendo lá fora. Hoje nós vemos muitos cristãos falando de morte como um ateu, como um ímpio, como uma pessoa que não tem Jesus, como uma pessoa que não conhece a palavra. Espera aí, se nós somos cristãos, a visão que nós temos que ter a respeito desse assunto é a visão bíblica. E vamos ler aqui um texto bíblico, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 53 ao 55, diz: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então a promessa que nós temos da palavra e a confiança que nós temos é que a morte já foi vencida. Quando nós olhamos essa visão bíblica com a visão que está lá fora, por exemplo, a visão sobre morte que há no mundo, são visões diferentes e visões, eu diria que até contrárias à visão bíblica. Por exemplo, uma dessas visões que está lá no coração de muitas pessoas que não conhecem Jesus é a visão da reencarnação, de que uma pessoa morre e depois ela reencarna, essa alma reencarna numa outra pessoa, numa nova pessoa, reencarna até mesmo em bichos. Essa visão é uma visão distorcida. É uma visão que não tem respaldo bíblico. Pelo contrário, a Bíblia nos assegura que foi dada ao homem morrer uma só vez. Além desta visão, há uma visão também naturalista, materialista, que enxerga o homem apenas como um composto físico e químico, em que o homem, ao morrer, esse composto se desfaz, tornando-se nova matéria-prima para novos para novas, eu diria que novos compostos na natureza. Essa também não é uma visão cristã, pelo contrário, é uma visão que fere a Bíblia, porque a Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então essas são visões que ferem a palavra de Deus. E qual é a visão bíblica sobre isso? Na visão cristã, nós entendemos que a morte é uma maldição, um juízo que Deus lançou sobre o homem por conta do pecado. Então, se alguém perguntar para você, por que existe morte? A resposta simples que você pode dar é que o pecado entrou no mundo e o pecado gerou a morte. Isso nós já aprendemos logo no início da palavra de Deus. Tu és pó e ao pó voltará. A sentença de Deus dada ao homem por conta da desobediência, por conta do pecado. Mas essa morte que adentrou a raça humana, essa morte não pode destruir o sopro de Deus que foi colocado em cada um de nós. A alma humana, porque a alma humana ela é
eterna. Mas como fica isso, pastor? Alguém que tem uma alma eterna e morre fisicamente, o que acontece com essa alma? E é isso que é a grande questão. Uma pessoa que morre sem ter a salvação em Cristo Jesus, a consequência disso é o peso da condenação do pecado eternamente. Por isso é que é tão importante nós, como cristãos, anunciarmos a salvação em Cristo Jesus, para que mais e mais vidas conheçam o Salvador. Mas para nós cristãos, Deus foi anunciando para aqueles que Deus anunciou a sua graça, a sua salvação ao longo da história. Para nós, que nós podemos dizer cristãos, depois que conheceu a Cristo, ou até mesmo já no Antigo Testamento, nós podemos até usar essa palavra, os que são crentes, os que confiaram em Deus. Para essas pessoas, seja no Velho ou no Novo Testamento, que são crentes, que confiaram na promessa de Deus, que confiaram na graça de Deus, essas pessoas têm a vida eterna. Ainda que morram fisicamente, essa morte não pode destruir a alma que Deus colocou em nós. Então, sempre nós aprendemos na palavra de Deus, Deus apontando para o Salvador, Deus apontando para Cristo que viria. E Cristo venceu a morte na cruz. Ele ressuscitou dentre os mortos e prometeu. Na sua palavra nós vemos isso, que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Então, que coisa gloriosa. Para nós que somos cristãos, para nós que servimos a Deus, nós temos essa promessa maravilhosa. Ele venceu a morte. Então, mesmo que provemos da morte física, nós temos a certeza que esse corpo material que vai se desfazer no momento do nosso sepultamento, no processo físico que acontece, mas nós temos a promessa que esse corpo será restaurado, que esse corpo será glorificado, que esse corpo receberá um corpo incorruptível. E alguém pode perguntar, mas pastor, como é que isso vai acontecer? Se uma pessoa foi queimada, se uma pessoa morreu no mar e os peixes comeram o seu físico, como é que essa pessoa vai receber um corpo novo? Ah, meu irmão, se você faz essa pergunta, é porque você não conhece o Deus da palavra, o Deus que está aqui. A Bíblia nos diz que esse Deus criou todas as coisas do nada. Esse Deus não precisou de nada para criar tudo que está à nossa volta. Então você que confia nesse Deus, tem que descansar nessa promessa. Descansar nessa certeza, ele venceu a morte. Por isso, o cristão não pode se desesperar. Então, quando eu vejo um cristão se desesperando em relação à morte, eu me pergunto, será que ele conhece a palavra? Não estou dizendo que nós não devemos sofrer com a morte. Sim, vamos sofrer, vamos chorar, vamos consolar quem estiver à nossa volta, mas nós que somos cristãos, nós temos que entender isso. Ele venceu a morte. E mais, nós devemos anunciar isto para que as pessoas também tenham um consolo e conheçam essa verdade. Então, onde está a nossa maior esperança? A nossa maior esperança tem que estar nisso, que ele venceu a morte e nos prometeu que vai nos ressuscitar e vai nos dar um corpo glorificado. Então, no contexto da carta, Paulo estava lembrando isso aos irmãos da igreja de Corinto, uma igreja que estava cheia de dúvidas, uma igreja que estava lá perdendo a visão a respeito da ressurreição de Jesus. Paulo chega e diz, olha, Cristo ressuscitou, a morte foi vencida, nós receberemos um corpo glorificado. Então essa palavra que foi dada lá há tantos anos atrás, é a mesma palavra que serve para nós hoje. Onde há tantas pessoas com dúvida a respeito da vida eterna, com respeito ao que vai acontecer depois da morte física. O que nós devemos fazer é levar essa palavra de consolo e de esperança a essas pessoas. O que nós precisamos saber hoje, e também dividir isso com amigos e familiares, é que Jesus Cristo veio para vencer e derrotar a morte. E ele já fez isso.
Por isso, vamos nos apegar a Ele, vamos nos firmar nesta palavra. E Paulo, um pouco mais adiante, nessa mesma carta, ele escreve o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós estamos no Senhor. E se estamos no Senhor, a nossa vida aqui nesta terra não é vã. A nossa vida foi colocada aqui neste mundo para estarmos promovendo a glória de Deus, estarmos falando da salvação de Deus, esta salvação que nos alcançou. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, que você possa estar vivendo os seus dias para a glória de Deus, apegado a esta palavra, apegado a esta promessa, descansando o seu coração nesta palavra e nessa certeza. Ainda que as más notícias se multipliquem à nossa volta, ainda que o terror da morte esteja assolando a muitos, descanse o teu coração e confia nele, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Você crê nisso? Eu creio nisso. E isso é a razão da minha esperança. Isso é a razão pela qual estou pregando essa palavra para você. É porque eu creio nisso e quero que você também creia nisso. No nome santo do Senhor, vamos orar e vamos suplicar a Deus. Nosso Deus e nosso Pai amado, eu quero pedir que o Senhor venha usar esta palavra para edificar, despertar vidas que estão aflitas, vidas que estão angustiadas, vidas que precisam levar até mesmo um consolo para outros, Pai. Que o Senhor possa usar, ó Deus, estas vidas para que através desta palavra, ó Deus, vidas sejam alcançadas e sejam renovadas. Meu Pai, se essa palavra está chegando num momento de dor na vida de alguém, num momento de morte, que o Senhor possa usar essa palavra também, Senhor, para mostrar qual é a visão do Senhor para aqueles que o Senhor quer salvar. Meu Pai, que essas pessoas possam te conhecer, que essas pessoas possam se firmar na tua palavra e descansar nesta promessa que o Senhor tem dado a nós. Meu Pai, no nome de Jesus, toca no coração daqueles, ó Deus, que estão tendo visões erradas sobre a morte, Pai, para que eles possam, Deus, se apegar àquilo que a tua palavra nos ensina, que ao homem é dado morrer uma só vez e depois disto vem o juízo. Mas para aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Há salvação plena, há glória plena, eterna, preparada para nós. Que assim seja, Pai, na minha vida e na vida deste irmão que está me ouvindo neste momento. Senhor, leva esta palavra ao coração daqueles que precisam ouvir. Eu te peço isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Mais uma vez, eu estimulo os irmãos a que abram sempre esses vídeos para ouvir a palavra de Deus, o consolo de Deus, a exortação de Deus para todos. Que Deus abençoe e também convido você a ir no canal da Igreja ICNV Lote 15 e lá ver outras mensagens que lá estão. Se inscreva no canal para que seja sempre avisado de novos conteúdos que estaremos colocando lá. Que Deus abençoe. Foi um prazer dividir essa palavra com os irmãos.